Olha, já faz 20 anos que um programa social aqui no Brasil é, ao mesmo tempo, super elogiado lá fora como um modelo para o mundo todo e também alvo de um debate danado aqui dentro. A promessa é quebrar o ciclo da pobreza. Mas como? Hoje a gente vai mergulhar fundo no Bolsa Família para entender como essa tal revolução silenciosa funciona de verdade e qual o impacto real dela. E tudo começa com histórias assim, sabe? Como a da Dinalva. Terão mais para comer. Essa frase, tão simples, pega bem a essência do programa. Um alívio imediato na vida de milhões de famílias, garantindo o básico, o essencial. Agora, pensa só. Pega a história da Dinalva e multiplica por 50 milhões. Pois é, esse é o alcance do Bolsa Família. É uma fatia gigantesca da população brasileira. Gente que muitas vezes era invisível para as políticas públicas e que passou até uma rede de segurança. Para a gente entender o programa de cabo a rabo, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, por que chamam de revolução silenciosa? Depois, como ele funciona na prática, no dia a dia, qual o efeito real dele na economia, ele empodera mesmo as mulheres? E, por fim, quais são os desafios daqui para frente? Então, vamos lá, começando pelo conceito. É que o Bolsa Família não é só um dinheiro que o governo dá, sabe? Ele foi pensado para ser uma ferramenta inovadora, uma que ataca a pobreza em duas frentes, ao mesmo tempo. A grande sacada do programa está aqui, ó. Ele é uma transferência de renda condicionada. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que ele tem uma função dupla. O dinheiro alivia a pobreza agora, no presente. Mas as condições, criança na escola, vacina em dia, são um investimento no futuro. A ideia é essa, quebrar o ciclo da pobreza de uma geração para outra. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia de milhões e milhões de famílias? Vamos ver agora a mecânica por trás do programa. O processo todo tem 3 passos bem diretos. Primeiro, a família precisa se cadastrar no CadÚnico, que é basicamente um mapa da população de baixa renda do Brasil. Segundo, se ela se encaixar nos critérios, começa a receber o benefício todo mês. E terceiro, e talvez o mais importante, ela tem que cumprir as condicionalidades. Isso é o coração do investimento na próxima geração. E tem um detalhe aqui que é fundamental no jeito que o programa funciona. A titularidade do cartão, na esmagadora maioria das vezes, é da mulher. E isso não é por acaso, não. Foi uma escolha pensada, baseada na ideia de que as mães tendem a investir essa grana de forma mais direta no bem-estar dos filhos e da casa. E esse dinheiro, que vai parar na mão das mães, na maioria das vezes, ele não fica guardado debaixo do colchão, né? Ele entra direto na economia local. E aí cria um efeito cascata que vai muito além de só ajudar aquela família. A pergunta que economistas e governos do mundo todo se fazem é: esse investimento gera crescimento de verdade? A resposta, olha, é bem interessante. E a resposta do Banco Mundial vem nesse número aqui, 2,16. O que isso significa? Significa que para cada R$ 1 que o governo investe no programa, a economia local, lá na ponta, ganha R$ 2,16. É o que chamam de efeito multiplicador, e é bem poderoso. Mas como é que isso acontece? Pensa assim. A família usa o dinheiro para comprar comida no mercadinho do bairro, material escolar na papelaria. O dono do mercadinho, vendendo mais, deposita mais no banco, consegue um crédito para reformar a loja e, quem sabe, até contrata mais um funcionário. É um ciclo que vai aquecendo a economia de baixo para cima. Agora, é importante dizer que esse sucesso em criar independência para as famílias não é igual no Brasil todo. Depois de 14 anos, por exemplo, a taxa de famílias que conseguem sair do cadastro é bem maior no sul do que no norte e no nordeste. Isso mostra uma coisa: o programa sozinho não faz milagre. Ele esbarra nas desigualdades do país e na falta de emprego em algumas regiões. Agora, a gente entra num dos pontos mais importantes e também mais complexos do programa. Qual o impacto dele na vida das mulheres? A intenção é clara, né? Dar o dinheiro para a mulher para empoderá-la. Mas a realidade, a realidade é bem mais cheia de nuances. Será que dar o controle financeiro para elas gera uma autonomia real? Ou, de um jeito meio paradoxal, acaba prendendo elas ainda mais no papel tradicional de cuidadora da família? É como se fosse uma faca de 2 gumes, sabe? Por um lado, as pesquisas mostram que ter o controle do dinheiro dá mais poder de decisão para as mulheres dentro de casa e até diminui briga de casal. Por outro lado, o programa pode acabar reforçando aquela ideia de que cuidar da casa e dos filhos é tarefa só da mulher. E aí a falta de creche, por exemplo, vira uma barreira enorme para ela conseguir um emprego.
E aqui a gente precisa quebrar um mito que sempre aparece nessa discussão. Todos os estudos sérios sobre o tema mostram a mesma coisa. As mulheres do Bolsa Família não têm mais filhos para ganhar mais dinheiro do programa. Isso é fato. A taxa de natalidade, na verdade, continua caindo em todas as classes sociais, inclusive entre as famílias beneficiárias. Para fechar, vamos dar uma olhada para o futuro. Depois de 20 anos de história, quais são os debates e os desafios que o Bolsa Família ainda enfrenta? As críticas que o programa recebe geralmente giram em torno de 3 grandes questões. Primeiro, será que o benefício desestimula a pessoa a procurar um emprego com carteira assinada? Segundo, o valor é suficiente para combater uma desigualdade tão antiga e profunda como a nossa? E a pergunta mais difícil de todas, como criar uma porta de saída do programa que seja real e sustentável para as famílias? Para lidar com essa crítica sobre desincentivar o trabalho, o programa criou um mecanismo chamado rampa de saída. Funciona assim: se alguém da família consegue um emprego formal, o benefício não é cortado de uma vez, ele vai diminuindo aos poucos. Isso dá uma segurança para a família fazer essa transição para o mercado de trabalho sem aquele medo de perder tudo de uma hora para outra. O Bolsa Família, sem dúvida, mudou a cara do Brasil e mudou o debate sobre pobreza no mundo todo. Ele provou que transferir renda com condições funciona, e em uma escala gigantesca. Mas ele também mostrou que tem limites, né? A pergunta que fica para a gente pensar é: o próximo passo na luta contra a pobreza é só melhorar programas como este, ou a gente precisa de uma inovação totalmente diferente para criar portas de saída de verdade?